Oi, gente, bom dia. Meu nome é Carlos Mick, eu sou aqui do meu ortodontista, do meu Termo Smile. Eu estou aqui com o Dr. Davin Vaz de Lima. A gente está abrindo esse canal de discussão de casos e eu acho que vocês vão gostar muito da abordagem que a gente tem para oferecer, tá bem? O Davin realmente é um dos caras que tem trabalhado mais forte com o sistema, um dos nossos conferencistas mais reconhecidos. Deve ter mais de 1.000 casos finalizados e ele gentilmente está aqui hoje para compartilhar informações com você. Para a gente começar, iniciar a discussão de hoje, o Darwin sugeriu um caso, mostrou um caso que eu achei extremamente interessante, que é o caso de um classe 2. Darwin, por favor, eu queria que você começasse hoje a descrever esse caso, então. Pois bem, bom dia, ou boa tarde, boa noite, conforme alguém estiver assistindo. Vejamos um casinho vamos começar com um casinho simples, um caso de classe 2, sem muitas complexidades, tá? E que nos leve a um entendimento de como resolver uma boa parte dos classe 2 de pacientes nessa faixa etária de 11 anos, tá? Que do gênero feminino, no caso aqui, um overbite e um overjet de 4 milímetros cada, e não apresentando nenhum desvio de linha média, nenhuma discrepância de modelo, mas uma curva de SPI moderada. Tá? Essa curva de SPI moderada, ela complica um pouco o caso. Então, vamos descrever o que nós temos que avaliar nesse caso. Veja só, é uma paciente que tem a relação de premolares de quase meia classe 2, tá? Eu me foco muito nos premolares, na correção da classe 2, devido a certas discrepâncias que os molares apresentam. E notem um overjet considerável, diastemas, tá? Boa quantidade de diastemas nos dentes superiores. E no arco inferior, ela não apresenta qualquer apiamento, tá? Ela tem essa característica aqui no modelo, muito boa, sem qualquer apiamento. Então, nenhuma alteração cefalométrica ou visto na panorâmica, tudo no paciente saudável. O que nós tínhamos que pensar nesse caso? Que mecânica utilizar? Tá? Esse é o que normalmente nós ortodontistas avaliamos. Que mecânica eu vou utilizar? Antes de mais nada, pense o seguinte: faça um planejamento pensando no final. Por exemplo, eu vou precisar de torque no final desse caso. Se eu for precisar de torque, eu tenho que antecipar o meu planejamento de torque. O foco em torque nós tocaremos em um momento oportuno. Mas o ideal nesse caso seria alto torque nos dentes superiores e baixo torque nos dentes inferiores, devido à mecânica que nós vamos utilizar, uma mecânica de classe 2. Pois bem, entendido essa parte, que no planejamento... Interromper um pouquinho. Eu achei interessante você começar com o final em mente e basear esse conceito em cima das suas mecânicas. Você pode explicar isso aqui um pouquinho melhor? O que você quis dizer com começar com o fim em mente e já prever o resultado das mecânicas? Com os longos anos de experiência com essa mecânica autoligável do sistema DEME, eu notei muita melhora no dia a dia de consultório e nas respostas finais dos tratamentos. Tá? E quando a gente fala final em mente, eu tenho que enxergar, assim que eu pego o meu modelo, minha cefalometria, meus dados do paciente em mãos, eu tenho que enxergar como esse paciente se apresentará tratado. O que eu vou conquistar na finalização? Tá certo que toda finalização é 6 chaves de ângulos, isso é ponto comum. Mas como chegar lá? E se como chegar lá, eu posso abreviar esse tempo. Abreviar o tempo não é diminuir o tempo, é utilizar
O tempo perdido que nós podemos ter se nós usarmos certos recursos tecnológicos que o aparelho nos apresenta. Tá? Deixo um parênteses aqui. Tecnologia no aparelho não quer dizer coisa diferente, coisa fina. É a mesma coisa que nós sempre fizemos, só que com efetividade. E eu penso no final e eu vou conseguir o resultado. Fecho parênteses. Então, voltando. Eu tenho o final em mente como? No planejamento, eu colar o aparelho bem colado. No planejamento, eu planejar o torque. E no planejamento, eu entender como será essa finalização. Tá? É bem isso que seria a resposta à tua pergunta. Porque o que eu estou pensando também é exatamente isso. Quando você fala, nesse caso, eu vou utilizar mecânicas de classe 2, você já está prevendo exatamente os efeitos colaterais que uma mecânica de classe 2 teria, certo? Sim. Pela experiência clínica, a gente está eliminando certos descompassos que o tratamento exige ou ele impõe sobre nós, e eu tenho uma meta de finalização. Eu chego ao final do tratamento com uma sequência cadenciada, sem desvios de conduta durante o tratamento. Nesse caso aqui, como a gente está vendo, eu gosto de sempre me utilizar de como o perfil do paciente se encontra. Então, notem que o perfil do paciente, ele tem uma característica do perfil dos incisivos superiores acima, um perfil harmonioso, um perfil bonito, que nós não podemos alterar muito. E o inferior, nós temos uma classe 2, ainda uma menina de 11 anos, eu conto com a possibilidade do crescimento dessa paciente. Então, vejamos. Se eu for usar a cefalometria clássica, ou seja, o que todos nós temos que aprender quando do início da profissão de ortodontista, eu vou usar o padrão USP e o padrão McNamara, tá? E no padrão USP eu tenho ela com NB de 6, ou seja, eu tenho uma discrepância maxilomandibular muito boa, muito grande até, né? Eu tenho um plano de crescimento equilibrado, ela é mesocefálica. Eu tenho os incisivos superiores inclinados levemente para a lingual superior, para vestibular, apesar do perfil bom. Então eu vou ter que praticamente manter esse levemente inclinado para vestibular. E o incisivo inferior retruído em relação à base. O normal é 4, está com 3,5. E também os incisivos inferiores inclinados demais para vestibular e protruídos. Não quer dizer, esse inclinado para vestibular e protruído, que eu tenha essa sínfise, esse dente errado. Não é porque o paciente tem 6 de protrusão e 29 de inclinação no incisivo inferior que esteja errado. Depende da qualidade e quantidade de sínfise que o paciente tem. Então, eu não considero nesse paciente a sínfise como algo complicador no meu tratamento. Tá? Pois bem, eu tenho um paciente no perfil convexo, e na análise de McNamara, que é importante a gente deixar bem claro, que o Steiner nos dá alterações angulares do paciente. O McNamara nos dá alterações lineares do paciente, medidas de tamanho. E aqui o que me interessa? Por exemplo, a NPERP e PNPERP. Esses dois itens, essas duas grandezas, me remetem ao que o Steiner viu. Então, os dois estão parelhos. Eu não tenho problema aqui. Eu tenho problema aqui embaixo. Relações das bases ósseas. O paciente tem uma maxila bem posicionada, como nós vimos. E aqui na cefalometria, na medida de McNamara, do COGN, que é o tamanho da mandíbula, ele apresentou mandíbula pequena em relação à maxila. Ou seja, eu preciso contar, nesse caso, com uma remodelação, um crescimento mandibular, ou um reposicionamento por meio de estímulos por aparelhos móveis ou ortopedia fixa. Alguma coisa teria que ser feita se essa mandíbula não crescer à altura das necessidades durante o tratamento.
Então, eu, usando a análise de Steiner de maneira clássica, né, a nossa formação acadêmica é clássica e deve ser tocado nesse assunto. Então, o paciente tem um incisivo inferior de 6 e eu conto com crescimento. E esse crescimento, o PNB era 0, eu contei com 2 de crescimento. O máximo é 1,5 por aí. Então, eu conto com esse incisivo inferior com 7 ao final do tratamento. Tá? Ou seja, eu tenho um incisivo inferior em 6. Eu posso terminar até em 7. Eu tenho sínfise o suficiente para isso. Importante dizer aqui, se o paciente tiver um crescimento favorável. Se ele não tiver, nós vamos ter que ter recursos ortopédicos, ortodônticos para estimular essa mandíbula e trabalhar a maxila também para finalizar o caso em equilíbrio. Então, eu fiz um planejamento básico, que é a colagem superior e inferior, desenvolvimento do tratamento, e a mecânica utilizada foi simplesmente nivelar e alinhar, não usei elástico algum, e no decorrer do tratamento eu peguei essa paciente numa fase de crescimento pré-menarca e houve uma melhora do crescimento mandibular, é um caso que eu tenho que dar crédito ao crescimento e não à mecânica, tá? Com o aparelho bem colocado, bem instalado, com a mecânica bem desenvolvida, eu consigo resultados que essa cefalometria permite a gente entender. Notem que a relação mandibular, antes e depois, apresenta perfeita no depois, bem colocado no overjet e overbite. Interessante notar aqui é que o incisivo inferior praticamente ficou no mesmo lugar, não foi alterado. O nivelamento e elemento meu não criou protrusão no arco inferior. Esse é um dos predicados da sequência de fios que nós usamos e da mecânica que nós usamos no sistema dele. O índice de protrusão é mínimo, tá? Então, ao final do tratamento, eu tenho um caso que me apresenta uma característica desse nível aqui, todos eles em classe 1, bem colocado no conjunto de harmonia oclusal, ou seja, 6 chaves de ângulos, tá? Então, essa é a característica principal dessa mecânica. Terminar um caso bem harmonioso, tá? Com uma oclusão bem equilibrada e um perfil harmonioso ao final. Então, esse é o projeto do que a gente fala no dia a dia, nos nossos cursos, nos nossos relacionamentos de correção de casos. Eu tenho umas perguntas. Eu percebi que durante o alinhamento você não se preocupou muito em fechar os diastemas anteriores na maxila, né? Muito bem colocado. Vamos a esse item. Quando do nivelamento e alinhamento, a gente nota uma certa pressa em fechar os diastemas. Se vocês notarem, eu cheguei no fio retangular e não me preocupei com os diastemas. Se caso o paciente tenha cobrado o colega em relação ao diastema, você pode colocar amarrilhos. Eu costumo fechar com amarrilhos, não com elástico corrente. Se for elástico corrente, ele bem macio, sem muita força, ele no mínimo médio, já esticado antes para perder o poder dele, de lateral a lateral. Eu nunca uso elástico para fechar diastema de canino a canino. Por quê? Você vai tirar o canino de uma condição boa para uma condição ruim. Você vai mesializar ele, você vai piorar a classe 2, né? Então, principalmente nesse caso, que eu tinha a meu favor o crescimento da paciente, eu procurei não me preocupar com o arco superior, eu me preocupei com o arco inferior. Chegar o mais breve possível no fio retangular e, assim, com o crescimento, eu tenho uma relação de melhora da classe 2 para a classe 1. E isso exige que o canino não seja tocado. Então eu não me preocupei, ela não reclamou do diastema, então foi bem até o final. E no final, eu fiz a retração, e na retração é que esse diastema desaparece.
essa inclinação para a palatina na retração, o diastema desaparece e a posição dos incisivos fica mais bonita. É esse o resultado. Então quer dizer que durante o tratamento você não se preocupou em utilizar elásticos de classe 2? Nesse caso aqui eu não usei elástico classe 2 em momento algum. Ah, sério? Tá? O elástico classe 2 cabe num tratamento desse? Poderia. É que a menina nessa fase de crescimento é visível quase de cada 3 meses você notar que está melhorando o caso. Tá? É rotina isso? Não. A grande maioria cabe o elástico classe 2. E se fosse usar o elástico classe 2? Eu aconselho a usar, e eu faço isso de rotina, do primeiro pré, com o ganchinho virado para baixo, no caso um Kobayashi, até o segundo molar inferior. Para que você trabalhe os dentes posteriores. O canino não se preocupa, ele virá depois. O que aconteceria se uma pessoa, um ortodontista, inadvertidamente começasse a utilizar um elástico de classe 2, aquele que a gente chamava de elástico precoce? Tá. Eu sou muito reticente ao elástico precoce. Eu uso ele de rotina, nos casos bem indicados. Tá? Esses casos bem indicados é percepção clínica. Por exemplo, se você vai usar elástico precoce, você está com o paciente num fio redondo. Você não terá controle algum dos incisivos inferiores. Qualquer mecânica que faça nesse sentido, você vai estragar a tua meta cefalométrica. Ou seja, aonde o incisivo está ali, tranquilo, ele nasceu daquele jeito, ele está em equilíbrio, lábio, língua e dente, qualquer mecânica intempestiva precocemente, você vai criar protrusão. Você vai criar dificuldade para fechar a classe 2 no final. Então, se caso for necessário elástico precoce, tem que ser muito bem planejado. Ou seja, seria do segundo molar até o segundo pré, em casos, volto a afirmar, em casos muito bem selecionados. O que seria esses casos muito bem selecionados? São pacientes que é possível você colar o segundo molar, normalmente pacientes jovens, tá? Que o segundo molar ainda está num processo eruptivo, tá? Você não tem um terceiro molar bem encaixado acima do segundo molar. Você tem o terceiro molar ainda em fase de botão. Aí cabe um elástico precoce no segundo pré para distalizar o primeiro. Sempre atento ao incisivo inferior. Pois bem, aí entra a vantagem de usar o elástico precoce na nossa prescrição, na nossa técnica. O segundo fio é retangular. O segundo fio é 25 por 14. Então, eu já entro com mais atrito nessa região, que o 25 vai ocupar slots inferiores. Então, eu tenho uma, entre aspas, pseudo-ancoragem, tá? No arco inferior de pré, ou canino que seja, até o molar. Então, essa ancoragem de atrito me favorece o elástico precoce de segundo molar, de segundo premolar, forçando o primeiro molar a distalizar. Detalhe, sempre elástico leve. Eu gosto do 3x16 leve. Não precisa fazer força nessa faixa etária, tá? É esse o meu dia a dia clínico e eu como resolvo meus problemas. Legal. E você falou sobre a escolha de bractes de acordo com a mecânica, né? No Damon nós temos 3 prescrições, o standard, o low e o high. Quais prescrições você utilizaria nesse caso? Veja bem, esse caso ele tem essa característica principal de apresentar os incisivos superiores proclinados, né? E os inferiores bem colocados. Eu não quero em mecânica nenhuma protruir o inferior. Eu não quero em mecânica nenhuma na retração superior, que se tem diastema ocorrerá retração, retroclinação dos incisivos superiores. Eu nunca gostei das minhas classes 2 que eu tratei no passado,
que era compensatória. Eu protruía o inferior e retruía o superior. Ficava um perfil, um sorriso desarmonioso, não ficava agradável. Então, esse raciocínio de mecânica de como eu antecipar a minha colagem na classe 2, ela se resume nisso aqui. Ó. Eu gostaria de mostrar, por exemplo, classe 2, divisão primeira. Vejamos aqui. Isso aqui é padrão no classe 2, divisão primeira. Só que antes de eu falar isso aqui, eu vou fazer uma resposta de provável questionamento. Mas, Darwin, e se essa paciente não precisar dos torques? Eu tenho baixo torque embaixo, eu vou usar baixo torque no inferior e alto torque no superior. E se essa paciente não precisar de torque durante o tratamento? Você não for usar nenhuma mecânica de classe 2. E você planejou alto torque e baixo torque. O que isso vai interferir na finalização do meu tratamento? Em nada. Não estou entendendo. É simples. Não é porque ele é alto torque que ele vai criar protrusão nos dentes superiores. Não é porque ele é baixo torque que ele vai criar retrusão nos incisivos inferiores. Entendeu? Simples assim. Por quê? Por que não vai? Você vai usar alto torque e é favorável na mecânica. E você não vai usar torque algum? Não vai usar mecânica alguma? E o torque não vai estragar? Simples. Existe um gap entre o fio e o slot. E esse gap, ele é feito para você trabalhar a mecânica e não para você finalizar. Você não vai atrapalhar a finalização. A finalização vai ser única. Não é porque ele tem 22 que você vai terminar ele retruído ou protruído. Ele vai terminar onde ele tem que terminar, em torno de 15 graus, que é o ideal, numa inclinação, ou, entre aspas, torque, na finalização de um tratamento. Então, voltando aqui. Se for usado mecânica, isso que eu acabei de falar é especial, tá, gente? É para que todos que pensem em torque entendam que alto e baixo torque não estraga caso. Ele só beneficia. Por exemplo, essa paciente que eu mostrei agora, que eu usei torque, alto torque superior e baixo torque inferior, vamos supor. Ela terminaria daquele jeito? Sim. E se eu usasse standard? Eu teria que inserir alto torque superior, porque embaixo não aconteceu nada. Não aconteceria nada. Mas o superior eu teria que usar alto torque. Por quê? Eu vou fazer uma mecânica de retração. Tá? Então, via de regra, para você não ter surpresas numa mecânica de classe 2. Quando você fala em inserir alto torque, você quer dizer inserir que eu vou dar torque de alicate no ar. Se eu colocar standard nesse caso, vamos supor, vou voltar nele. Se eu colocar aparelho standard aqui, eu vou criar uma condição que, ao final, eu tenho que dar torque vestibular ou vestibular resistente para que eu traga os incisivos e termine bem, como eu terminei nesse caso. Se eu uso alto torque, eu já inseri na colagem, no meu planejamento, o torque resistente que eu vou precisar no final. Todo classe 2 com diastema com protrusão, ele precisa de torque resistente na finalização do caso para você fechar os espaços. É simples assim. Nada de complexo. Tá? Então, voltando. Lá onde nós estávamos. Vejam só. Essa situação. Eu tenho uma paciente que é classe 2, essa paciente, vamos supor que eu vou usar uma mecânica pesada. Né? O que é uma mecânica pesada? Um elástico de classe 2. Bem, tipo assim, 3x16 pesado. Eu vou usar um AIB. O AIB, tá certo, só trabalha em cima. Eu tenho 2 teses a respeito do AIB. E ele só trabalha no arco superior. O inferior você tem que preservar ele. Foi onde eu mais aprendi o que é preservar o arco inferior. Foi quando eu escrevi minhas teses de mestrado e doutorado. Mas vamos em frente. Se eu for usar um propulsor mandibular, então, é baixo torque embaixo. Não tem o que pensar. Tem o apinhamento, baixo torque embaixo. Eu não quero protrusão. Ok?
Então, vejam só, se eu for usar elástico, se eu for usar mini parafuso para distalizar em cima, também alto torque. Todas as mecânicas levam ao alto torque superior e ao baixo torque inferior. Todas. Não tem desvios, é muito fácil. Classe 2, divisão 2. Classe 2, divisão 1. Alto torque em cima e baixo torque embaixo. Exceção, algum dente com desvio de posição de raiz. Aí é outro assunto para o momento oportuno. Tá? Então, o que eu preciso lá? Alto torque no arco superior. Tá? E para quê? Para que essa mecânica leve o dente em corpo para trás. Ok? E o inferior? Baixo torque. Por que baixo torque? Para eu não criar efeito protrusivo. Vamos supor que eu tenha apiamentos inferiores. O baixo torque cai bem. Para que eu não crie protrusão alguma. Okay. Tá? Então, o arco inferior, eu não vou fazer nada nele. Eu vou manter ele na posição da metacefalométrica, ou seja, na posição que ele está dentro da síntese. E aí a gente consegue esses resultados maravilhosos sem se perder na mecânica durante o tratamento. Você só vai pensar na mecânica antero-posterior. Usar recursos para distalizar um pouco o arco superior ou mesializar um pouco o arco inferior, como for a necessidade do caso. Só isso. Entendi. Ok? Então, me parece, me corrija se eu estou errado, mas a escolha de um alto torque, um bracket de alto torque, o baixo torque, na verdade, ele é sempre visando você prevenir ou se prevenir contra os efeitos colaterais da sua mecânica. Sim. Eu posso afirmar hoje que a maioria dos casos meus, eu uso pouco bracket standard. Porque a minha experiência clínica nos últimos 10 anos com torque, customizado nos brackets, não me atrapalha na finalização quando eu uso alto ou baixo torque. Então eu trabalho hoje com a miscelânea de torques. À medida que a gente vai entendendo isso, a clínica vai ficando mais, como se diz, mais tranquilo trabalhar, né? É mais agradável a relação tua com finalização. Entendi. Eu não tenho preocupação com o baixo e o alto torque, tá? Eu planejei, eu entendi o raciocínio de que o alto torque não vai deixar um caso igual esse caso que eu acabei de mostrar, que eu não fiz mecânica alguma, ele vai terminar daquele jeito. Porque esses altos e baixos torques não altera a posição do dente. Ajuda na mecânica de correção, mas não atrapalha na mecânica de acabamento. Esse é o raciocínio básico. Legal, okay? Perfeito. Não, muito bom, muito bom. Ótima explicação, Davi. Muito obrigado. Eu acho que ficou bem claro o que você quis dizer, ou a mensagem que você queria passar. Eu até falo para os nossos clientes que estiverem ouvindo essa discussão, se eles tiverem alguma dúvida adicional, que passem para a gente e a gente pode estar respondendo futuramente. Estamos à disposição, as dúvidas que porventura surgirem, e vamos melhorar a nossa ortodontia conversando nesse nível que é gostoso, é agradável, um entendimento de tecnologias que só nos beneficia. Se não fosse bom, eu não estaria há 10 anos fazendo isso. Eu não sei mais trabalhar sem antecipar as necessidades do caso ao final. Que isso, para mim, é vantagens. E a nossa profissão exige vantagens. É o que você falou, comece com fio em mente, não é? Bem isso. Perfeito. Valeu. Obrigadão. Obrigadão, Paulo.